Graça e paz, amados. Muitos programas de televisão, quando entrevista as chamadas celebridades, essas pessoas famosas, elas muitas vezes fazem perguntas do que a pessoa gosta e do que a pessoa não gosta. Aí eles vão dizer o que gostam e o que não, 10 coisas que gostam, 10 coisas que não gostam e por aí vai. A verdade é que todos nós temos coisas que gostamos e coisas que não gostamos. Nós temos comidas que nós gostamos, comida que nós não gostamos, brincadeiras que nós gostamos, brincadeiras que nós não gostamos, tipo de filme que gostamos, tipo de filmes que não gostamos. Então é comum a todas as pessoas do mundo terem coisas que gostam e coisas que não gostam. No entanto, existe pelo menos uma coisa, eu tenho certeza que existe, que ninguém gosta. Todas as pessoas do mundo verdadeiramente não gostam. O que será, ou quais seriam as coisas que todas as pessoas do mundo não gostam? Uma delas, que eu tenho certeza absoluta, é que ninguém gosta de injustiça. Ninguém gosta de injustiça. Nem consigo e nem com as pessoas que você gosta, que você tem amizade. Injustiça é uma coisa que nos atrapalha, que nos machuca, que nos revolta. Guerras foram iniciadas porque alguém achou que estavam sendo injustiçados. Aliás, toda guerra, a pessoa acha que está lutando pela verdade e que o outro está sendo injusto. Nações derrubaram governos, criaram outras formas de governo por se achar injustiçado. Por quê? Porque injustiça é algo comum a todas as pessoas, no sentido de que ninguém gosta de injustiça. Ninguém gosta. Nós que somos cristãos, quando aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, é-nos dito que nós mudamos de patamar. A palavra que está na moda, né? Mudar de patamar. Nós somos injustos, que passamos a ser pessoas agora justificadas. É isso o que a Bíblia diz. Romanos 5:1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por que é que nós somos justificados? Porque nós éramos injustos. Agora, nós não somos justos, mas fomos declarados justos, somos justificados. A boa notícia que eu tenho para dar para você, e você pode até achar que é brincadeira minha, mas é uma boa notícia, é que toda pessoa chamada por Deus para a sua obra passará por alguma injustiça. Não é uma boa notícia? Você é filho de Deus, você serve a Deus, você procura fazer as coisas certas, você é certo, você tenta fazer tudo corretamente e mesmo fazendo tudo isso, a boa notícia é você ainda vai passar por injustiça. Porque toda pessoa chamada por Deus para a sua obra passará por alguma injustiça. E o motivo disso é claro, porque este mundo é injusto, porque as pessoas desse mundo são injustas, e porque nós, mesmo sendo cristãos, mesmo tendo o Espírito Santo, também continuamos sendo pessoas injustas e praticando injustiça. A diferença é que nós crentes somos justificados, e as pessoas do mundo são condenadas, culpadas. Mas, mesmo seguindo a Deus, nós iremos passar por alguma injustiça. Na cruz de Cristo, na sua crucificação, Jesus mostrou a mais bela justiça de Deus para os homens. Na crucificação, Jesus mostrou a mais bela justiça de Deus para os homens. Em compensação, naquela mesma cruz, os homens mostraram a pior injustiça dos homens para com Deus.
Vou repetir. Na crucificação de Jesus, Deus mostrou a mais bela justiça de Deus para os homens. Na mesma crucificação, os homens mostraram a horrível injustiça dos homens para com Deus. É sobre isso que eu queria tratar nesta noite. O cristão e as injustiças. E nós vamos ver nesta noite 3 verdades que todo crente deve saber quando passar por alguma injustiça. 3 verdades que todo crente deve saber quando passar por alguma injustiça. Abra suas Bíblias para Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Nós vamos ler dos versículos 51 a 60. Atos, capítulo 7, 51 a 60. Diz assim a palavra do Senhor. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à destra de Deus. Eles, porém, chamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Bom, Atos capítulo 7 trata do julgamento de Estevão. Para ser sincero, nem trata do julgamento propriamente dito. Trata antes da armação, isso um pouquinho antes, já no capítulo 6, da armação, da armadilha que fizeram contra Estevão, do julgamento dele, a sua defesa e a sua condenação. Então, Estevão é considerado o primeiro mártir cristão. Primeiro cristão a morrer em prol da verdade, em prol do Evangelho de Jesus Cristo. Por isso que é mártir. Morreu a morte de um mártir, de um herói, defendendo uma causa justa, que era Deus e o Evangelho de Jesus Cristo. Para você entender o que eu quero dizer como cristão em injustiça e por que eu escolhi Estevão como exemplo, eu poderia ter pregado, por exemplo, na crucificação de Jesus, como eu acabei de citar, mas eu preferi pegar uma pessoa da igreja para poder pregar sobre o cristão e a injustiça. Para você entender quem é Estevão, primeiro você tem que ir em Atos capítulo 6. E você vai ver que Estevão é um dos 7 diáconos escolhidos, um dos primeiros 7 diáconos escolhidos para servir a igreja. Então, na primeira eleição de diáconos na igreja cristã do mundo, nos primeiros 7, Estevão fazia parte. Isso está em Atos capítulo 6, no versículo 3. Escolham 7 homens de boa reputação, cheios do espírito de sabedoria, os quais encarregaremos deste serviço. E no versículo 5,
é nos dito que foi escolhido Estevão. Depois tem uma Bíblia que diz, homem cheio de fé e do Espírito Santo. E aí vem a sequência dos outros diáconos. Mas, quando Estevão aparece, é o primeiro da lista, já aparece assim, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Certo? Aliás, sempre que se fala de Estevão, se fala com um adjetivo, com uma qualificação dele. Por exemplo, Atos 6:9. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Esse é Estevão. Um homem cheio de graça de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, um homem de uma grande fé, um homem de uma grande reputação, como diz o versículo 3, boa reputação. E que Deus o levantou para também pregar a sua palavra, a ensinar, e diz que por meio dele, milagres, prodígios, grandes sinais eram feitos. Era um homem que tinha o dom da cura, o dom de fazer milagres dado por Deus. Um homem cheio de graça. Sempre que se descreve sobre Estevão, cheio de graça, cheio do Espírito Santo. Você pode dizer, meus irmãos, um homem cheio da graça de Deus, um homem cheio do Espírito Santo, um homem cheio de fé, um homem com uma boa reputação, o que pode acontecer de mal a um homem desse? Agora, quando você chega no versículo 6, no capítulo 6, versículo 9, veja só o versículo que aparece. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e os da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão e não podiam resistir à sabedoria e o espírito pelo qual ele falava. Ele era um homem sábio, um homem cheio do Espírito. Versículo 11. Então, subornaram homens que dissessem, temos ouvido este homem proferir blasfêmia contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo, arrebataram, levando-o ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram, este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Porque o temos ouvido dizer que esse Jesus o Nazareno destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse um rosto de um anjo. Então perguntou o sumo sacerdote, porventura é isto assim? Então Estevão respondeu. Aqui está a primeira grande lição que nós crentes temos que saber acerca da injustiça. Por isso que o tema da mensagem é o cristão e a injustiça. 3 verdades que todo crente deve saber quando passar por injustiça. A primeira verdade é, você pode ser cheio do Espírito Santo, fazer as coisas certas e ainda assim passar por injustiças. Você pode ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, fazer as coisas corretas e ainda assim passar por injustiça. Diz o texto aqui que Estevão, ele estava dentro da vontade de Deus. Ele foi levantado por Deus para fazer essa obra, inclusive os milagres, fazendo bem às pessoas. Estevão, ele estava obedecendo a Deus, o Deus que todas aquelas pessoas diziam que conheciam. Estevão estava experimentando o poder de Deus e demonstrando esse poder de Deus na vida das pessoas. Estevão estava dentro da vontade de Deus.
Você pode até fazer o bem a muita gente, maravilhas, e glorificar Deus por essas maravilhas que está sendo feita através da tua vida, como foi na vida de Estevão. E ainda assim, passar por injustiça. Diz o texto aqui que subornaram homens que dissessem, que falassem mal de Estevão. O ódio religioso é um dos piores ódios que existe. O ódio religioso. Às vezes movido pelo zelo que não é real, verdadeiro. Às vezes movido pela arrogância, pelo orgulho, pelo poder, pela falta de humildade. E ainda assim, pessoas boas como Estevão, homens de bem como Estevão, como você, como eu, como qualquer outra pessoa, mesmo fazendo as coisas certas em nome de Deus, podemos passar por injustiça. Então essa é a primeira lição que você não pode esquecer. Não é porque você aceitou Jesus como seu Senhor e seu Salvador, não é porque você leva uma vida boa, uma vida decente, uma vida correta, não é porque você procura fazer as coisas certas e deve procurar fazer a coisa certa, que você está isento de passar por injustiça. Essa teologia da prosperidade que se prega em todas as igrejas é uma furada, é uma falácia, é uma mentira. Está aqui um exemplo. A Bíblia está dizendo que ele é cheio de graça. Deus está dando testemunho do seu servo. Estevão é cheio de graça. Estevão é um homem cheio de sabedoria. Estevão é um homem cheio do Espírito Santo. Estevão é um homem cheio de fé. E ainda passa por tribulações dessa natureza, por dificuldades dessa natureza, por uma injustiça que transtorna qualquer pessoa. Todo mundo tem raiva de injustiça. O crente principalmente deve ter raiva de injustiça. E ainda assim, ele passa por uma situação dessa. Por quê? Porque você pode ser cheio do Espírito Santo e fazer as coisas certas e ainda vai passar por injustiça neste mundo. Jesus já tinha advertido os seus discípulos. Olha, se fazem assim em mim, em lenha seca, vão fazer em lenha verde também, que são vocês. Se fazem assim com o mestre, o que dirá com seus discípulos? Vão fazer também. Então o crente tem que estar preparado para injustiça. Ele é acusado de coisas, meus irmãos, que, sinceramente, você vê a maldade das pessoas. A mesma coisa que aconteceu com Jesus Cristo. As acusações não procedem. Em nenhum momento Estevão falou mal de Moisés, como estou dizendo aqui, que vai mudar os costumes de Moisés. Ele não falou nada disso. Pelo contrário, eu não vou ler o texto que é muito grande. Se você ler o capítulo 7, quando ele começa a sua defesa, a pessoa que ele mais cita é justamente Moisés. Ele cita todos os patriarcas. Ele começa citando todos os antigos, Abraão, José, e aí vai citando. Quando chega em Moisés, ele gasta mais tempo mostrando Moisés. No versículo 34 em diante. No versículo 34 não. Ele começa a citar Moisés no versículo 29. Ele começa a citar e vai até o final citando que o que está acontecendo não foi ele que inventou. Aquele evangelho que ele está pregando não é a ideia de Estevão, não é a ideia daqueles homens, foi o próprio Moisés que pregou aquele evangelho. Que Jesus, crucificado, foi profetizado por Moisés. Está tudo descrito aqui, no sermão de Mateus. Então, ele diz, Moisés achou graça diante de Deus para falar de Jesus. Moisés apontou o Salvador e ele vai explicando tudo isso. Mas o ódio religioso é uma coisa terrível. O ódio religioso é uma coisa que cega as pessoas. Veja que quando você vai pregar, por exemplo, um católico, e se você não tiver muito jeito, muita sabedoria para pregar o evangelho para um católico, se você tocar em qualquer coisa acerca de Maria, se você disser que Maria não é deusa ou santa, como eles falam, que Maria não é mediadora, que Maria não faz milagre, você acabou de ser condenado, porque o ódio
aflora rapidamente. Se você disser para um espírita que não existe guias, que não existe espíritos que guiam os homens, e sim, que esses espíritos que eles julgam serem guias são demônios que enganam eles, porque não existe comunicação entre vivos e os mortos, segundo Deus, segundo Jesus Cristo, segundo a Bíblia. Você já despertou o ódio dessas pessoas. Se você disser para uma pessoa que se ela morrer sem Jesus Cristo, ela vai ser condenada, você já despertou o ódio dessa pessoa. Se você disser para uma pessoa que caridade, boas obras, dar esmola, não salva ninguém, você já despertou o ódio dessas pessoas. Porque o ódio religioso é o ódio que mais aflora rapidamente no coração das pessoas. O que Estevão fez aqui foi falar a verdade. A verdade para pessoas que estavam cegas numa religião errada, que entendia Deus errado, que entendia a palavra de Deus errada, que entendia as exigências de Deus errada. Pessoas que eram ditas como doutores, que ensinavam errado. Outro dia, eu respondi na internet para o professor Felipe da Canção Nova, ele dizendo que os sindicatos foi inventado pela Igreja Católica. Isso numa aula, numa televisão para milhões de pessoas assistindo. E depois colocado no YouTube para mais pessoas ainda continuarem vendo. Eu peguei e respondi, com respeito, mas respondi. O professor está errado, professor. A igreja, segundo ele, tinha sido o Papa que tinha criado o sindicato. Um absurdo. Um absurdo, assim, um erro absurdo. Eu fui lá e respondi, não, senhor. O primeiro sindicato foi criado na Inglaterra. Tal. Aliás, o seu Papa que você está dizendo que criou o sindicato, quando o primeiro sindicato foi criado, seu Papa tinha esse Papa que você citou tinha 9 anos de idade. 9 anos, nem sonhava ser padre, quanto mais Papa. Embaixo, eu nem esperei para ver os comentários, porque eu sei que os comentários embaixo deviam vir comendo meu fígado, né? Nem vi aí nos comentários. Mas, só em você corrigir uma pessoa assim, que está errado mesmo, já desperta ódio. Foi o ódio religioso do que tanto nós falamos. E no Brasil, que você não pode falar a verdade, mas pode falar mentira, aí é que o ódio religioso é mais aflorado. Muito bem. Essa é a primeira lição. Embora você seja uma pessoa de Deus, um homem ou uma mulher de Deus, você fazer as coisas certas, procurar ter um bom testemunho, procurar falar a verdade, ainda assim você passará por injustiças. Eu acho que quando nós cristãos nos preparamos para as injustiças é até melhor do que viver uma vida ilusória de que tudo vai ser um mar de rosas, porque não vai. Não foi um mar de rosas para Jesus, não foi um mar de rosa para os seguidores de Jesus, não vai ser um mar de rosa para mim e para você. Mesmo sendo cristãos e fazendo a coisa certa, dentro da vontade de Deus, nós passaremos por injustiça. Isso me leva à segunda lição. As pessoas pelas quais você procurará fazer o melhor estarão entre as que te acusarão. Aquelas pessoas que você procura fazer o melhor, ajudou, elas podem em algum momento da vida ser injustas com você e acusar você e concordar com as acusações mentirosas contra você. Isso é uma realidade. Eu mesmo na minha vida já passei várias vezes por isso. Várias vezes. De pessoas que amava, gostava e fiz tudo o que podia. Mas alguém diz uma coisa contra mim e a pessoa nem procura saber se é verdade, se é mentira e fica do lado das pessoas que acusam e se volta contra você. E eu não sou o único nisso. Milhões e milhões de pessoas em toda a história do cristianismo passaram por isso, passam por isso e vão continuar passando por isso. É o que acontece aqui com Estevão. A sinagoga que ele estava pregando, o nome de Estevão é um nome grego. E a sinagoga que ele estava pregando, e que ele foi pregar, que se levantou contra ele, havia muitos gregos, muitos gentios, os libertos,
sirineus alexandrinos. Veja que eram sinagogas frequentadas por judeus e por muitos não judeus, certo? Porque na sinagoga não era só judeu que entrava na sinagoga, como no templo, né? Como no templo. E essas pessoas, provavelmente pelos nomes delas, pela descendência deles e pelo próprio nome de Estevão, deviam ser conhecidas de Estevão, Estevão devia conhecer eles. Até porque ele foi justamente para aqueles que ele conhecia, pregar. E essas pessoas se levantaram contra ele. Veja bem, ele querendo fazer o bem, ele mostrando as pessoas, os seus próprios amigos, pessoas que ele queria bem, que ele queria fazer o bem, se levantam contra ele. E vão estar presentes no apedrejamento de Estevão. Então essa é a segunda lição. Pessoas que você ama, pessoas que você faz muitas coisas por eles, por elas, essas pessoas vão estar presentes te acusando, te apedrejando. Essas pessoas não eram inimigas de Estevão, não, eram conhecidas, eram amigas dele. Agora, isso me leva a um ponto importante. Quando você passar por uma injustiça, não se admire, porque crente desse mundo vai passar por injustiça. Segundo, não se admire se pessoas que você gosta, que você ama, vão estar te acusando também, mesmo que você seja inocente. Às vezes acreditam na mentira, às vezes são levados pela cegueira espiritual, pela religiosidade, enfim, vão estar presentes. Então não se admire. Agora, uma coisa que você tem que fazer, você não pode ser aquela pessoa fatalista. Não, é a vontade de Deus. Não, você tem que se defender. O cristão, ele tem que sempre que lutar pela verdade. Sempre. Se a verdade está oculta contra você ou a seu favor, você tem que defender a verdade. Você tem o direito de se defender, que é o que Estevão vai fazer aqui. Ele vai se defender. Não, assim, assado. Não queira ser aquele, como é que chama a pessoa que gosta de sofrer? Como é que chama, Deus? Masoquista. Não deseje sofrer. Nós não somos masoquistas. Aquela pessoa que ama sofrer. Eu estou sendo injustiçado, mas é isso mesmo. E não faz nada. Não, você tem que procurar seu direito. Você tem que se defender. Você tem que lutar pela verdade. Se você está na verdade e você está sendo injustiçado e há meios de você buscar a sua defesa, você tem que buscar a verdade. Se por acaso vão concordar ou não vão concordar, aí já não é problema seu. O seu papel é lutar pela verdade. Se você estiver errado, o seu papel é se arrepender, reconhecer o erro, porque ao fazer isso você já está lutando pela verdade. Mas se você está sendo injustiçado, se as pessoas estão mentindo, te enganando, se as pessoas te prejudicaram, o seu direito, a sua obrigação é buscar seus direitos, lutar pela verdade. Se ela vai vir ou não vai vir, não é problema seu. Se não depende de você, por exemplo, é o que acontece no Brasil hoje. O Brasil hoje é um país de mentiras. A nossa justiça é uma justiça mentirosa, nossos tribunais, principalmente o Supremo Tribunal, é uma sinagoga de mentiras. É um covil de mentiras. A Câmara Federal nem se fala. E por aí vai. Mas o nosso papel como cristão é lutar pela verdade. Saber que quem está com a verdade e lutar pela verdade. Seja quem quer que seja. A verdade não tem partido. A verdade não tem cara. A verdade é a verdade. Como dizia Santo Agostinho, toda verdade é verdade porque é verdade de Deus. Mas não se admire. Se você for injustiçado, e as pessoas que estão sendo injustas com você forem as pessoas pelas quais você mais fez, mais amou, mais procurou fazer o bem. Porque aconteceu com Jesus Cristo, aconteceu com Estevão, aconteceu com Paulo e acontece com todo cristão.
Você, não esqueça, tem o direito de se defender, você tem que buscar lutar pela verdade. Você não pode ser fatalista. Se entregar, não, é isso mesmo. Não, você só para de lutar quando não tem condições, quando não tem mais condições. Só para de buscar a verdade quando não tem mais jeito. Você não pode... Porque tem gente que tem prazer em sofrer, viu? Tem gente que adora sofrer. Ah, eu sou muito sofredor, eu sou muito injustiçado. Ah, não, é isso não. Estevão aqui está lutando pela verdade. Até porque, desculpe, até porque nesse caso aqui, a sua vida corre perigo. Então ele tem que lutar mesmo. E mesmo que não corresse perigo, ele teria que lutar. Porque nós temos que lutar, o direito de lutar, de se defender e de lutar pela verdade. Uma coisa que chama atenção, meus irmãos, é que as pessoas cegas pela religião errada, cegas pelos conceitos errados, elas não raciocinam com razão. Elas são levadas pela emoção cega. Estevão, olha o tamanho do sermão de Estevão, da defesa dele. Eu falei que ele começou a falar de Moisés, porque a acusação é que ele está mudando os costumes de Moisés. E ele começa a falar de Moisés no versículo 20, não é isso? Versículo 20. Por esse, Atos 7, 20. Por esse tempo nasceu Moisés, que era aí explicando, tal, até o final. E a acusação é que ele estava falando contra Moisés. Ele não está falando contra Moisés, ele mostra, ele se defende, ele mostra a verdade. Não, irmãos. É assim, assado. Quando você está sendo injustiçado, meu irmão, você pode mostrar a verdade, você pode explicar com calma, com amor, e deve fazer isso, com paciência. E ainda assim, as pessoas cegas, não raciocinam com lógica. Se esse povo tivesse, pelo menos raciocinasse com lógica, você não, ele está certo. Tudo que ele falou aqui realmente está na Bíblia. Aqueles homens escreviam a Bíblia, copiavam as Sagradas Escrituras e não entendiam. Porque quando uma pessoa quer praticar uma injustiça, quando a pessoa está sendo injusta, quando a pessoa está sendo desonesta, a primeira coisa que ela anula é a razão. E é levada pela emoção cega. Não adianta apelar para a razão para uma pessoa que não quer saber a verdade. Veja, esse povo quando vai preso na televisão, você já viu os caras que vão preso na televisão? Bota a camisa na cabeça, um pano, não foi eu não. Pô, mas está aqui a filmagem, você entrando na casa, você roubou a casa, você atirando, não, sou eu não. Ou seja, eles não é que não tem a prova, não é que não seja, é porque eles anulam a razão. Eles não querem saber a verdade. Mesma coisa acontece aqui. Estevão explica, mas as pessoas cegas não raciocinam com razão, são levadas pela emoção cega. Voltando a falar do ódio religioso, da injustiça causada pela religião falsa. Deixa eu te contar uma coisa. A Bíblia diz que só há um jeito de chegar até Deus. E esse jeito, esse caminho é Jesus Cristo. Portanto, há um só Deus e um só Senhor. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Não é incrível? A Bíblia fala isso claramente. Há um só mediador entre Deus e os homens. A igreja primitiva pregou isso. Há um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo falou isso claramente. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus mesmo disse, vinde a mim para poder ir até Deus. Vinham a mim. No entanto, outras religiões com o nome de cristão dizem não. Tem jeito nenhum. Nós vamos a Maria, nós vamos aos santos, vamos pedir aos anjos, vamos pedir até aos finados, os nossos pais, mães, irmãos que morreram, nós vamos pedir às almas.
E você chega e diz, mas está errado, tem que pedir a Jesus, Jesus é o caminho, você só pode ir até Deus. Mas o ódio religioso cega, eles não conseguem raciocinar com lógica. Não está tão claro aqui na Bíblia, na própria Bíblia que você disse a palavra de Deus, né? E por que você não crê? Porque o ódio religioso cega. A pessoa não raciocina com lógica. Jesus deixou claro que ninguém pode falar com os mortos. A Bíblia, de ponta a ponta, deixa isso claro. Que na realidade não são os mortos que vêm, sim os demônios que aproveitam para enganar. A pessoa continua, não crê. E se você vai falar, cria-se um ódio religioso. Bom, você tem que se defender, é seu direito, mas saiba que as pessoas cegas não raciocinam com razão, são levadas pela emoção cega. Diz o texto aqui, em Mateus capítulo 7, que estas pessoas, a partir do versículo 55, essas pessoas pegaram em pedras e começaram a apedrejar Estevão. Diz o texto que eles se arremeteram, a partir do versículo 55, né? Pegaram Estevão, lançaram fora da cidade, o apedrejaram, versículo 58. Apedrejaram fora da cidade. Talvez por causa dos romanos. Porque o direito de pena de morte só poderia ser dado pelos romanos nesse tempo. Então levaram ele para fora e talvez lá, junto com as autoridades, apedrejaram Estevão. Meu irmão, aqui tem uma lição que eu queria repartir com você. Muitas vezes, as pessoas vão jogar pedra em você, injustamente. Pessoas, muitas vezes, que você até ama. Eu costumo dizer, e aqui é a lição que eu queria destacar, que essas pessoas não pararam de atirar pedras em Estevão porque tiveram pena de dizer, não, já falei demais, já apedrejei demais. Não. Eles pararam de jogar pedra em Estevão porque as pedras acabaram. Não tinha mais o que fazer. Não tinha mais pedra. Isso é uma realidade. Eu me lembro de uma vez, de uma pessoa que chegou para mim e me falou muito mal de um certo pastor. Eu não conhecia o pastor, mas essa pessoa que eu conhecia, que era meu conhecido, me falou muito mal dessa pessoa. Ah, rapaz, aquilo é assim, 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 assado. Ih, rapaz, só falava mal dessa pessoa. Aí, passou o tempo, eu passei a trabalhar para aquele pastor. Então, quando ele chegou para me cumprimentar, eu já fiquei... Eu falo com todo mundo, mas na minha cabeça eu tinha as informações dessa pessoa que eu conhecia, acerca daquele pastor. E comecei a trabalhar com aquela pessoa. E à medida que eu comecei a conviver com aquela pessoa, eu percebi que aquela pessoa não era a pessoa que tinha me falado, que aquele homem que eu conhecia tinha me falado. Mas fulano tal, e foi passando tempo. Convivendo mais com aquele irmão e depois convivendo um pouco mais com aquele outro que me falou mal dele, eu percebi a verdade. Não era o irmão que era mau pessoa. Não era o irmão que era mau caráter. Não era o irmão que era o que ele tinha. Ele que me falou é que era aquilo. E aí eu estabeleci o meu padrão de consciência. Faz muitos anos. Ali eu aprendi essa lição. Eu procuro ouvir as pessoas, mas eu só firmo uma opinião contra uma pessoa quando eu verdadeiramente conheço aquela pessoa. A mesma coisa aconteceu comigo também, aqui em São José dos Campos, no CTVAP. Eu cheguei no CTVAP e eu sempre percebia que tinha um ou dois irmãos que não se aproximavam muito de mim. E era professor, inclusive, de seminário, junto com eu. E havia muitos professores. Então eu tinha amizade com
pastor tal, pastor B, pastor C, pessoal da presbiteriana, tal. Mas esses dois irmãos sempre eram reservados comigo. Às vezes eu passava por comentário ou e tal. Eles não. Tal. Aí passou. Eu passei quase 10 anos dando aula no seminário, né? Um belo dia, esse irmão me chamou para pregar na igreja dele. Eu fiquei admirado, porque eu não tinha tanta amizade assim com ele. A igreja é grande, igreja importante, lá em São José dos Campos. Ele era um pastor importante também. Aí eu fui lá e preguei, fiz uma conferência, passei 3 semanas pregando na igreja dele. E no final, ele, conversando com ele, tomando café e vivendo lá ele falou isso para mim, disse, pastor, eu vou dizer uma coisa para o senhor. O que me falaram do senhor, aí foi explicar que uma pessoa lá, que eu sei quem é, me falou muito mal do senhor, assim, e eu formei a opinião errada do senhor. Hoje eu estou vendo que essa pessoa está errada. Enfim, irmãos, essa é uma verdade. As pessoas que atiram pedra na gente, porque não gostam da gente, porque tem inveja, não sei qualquer que seja o motivo, elas vão nos apedrejar mesmo nessa vida. E vão continuar apedrejando, a não ser que Deus toque o coração delas para que elas se arrependam dos pecados, elas vão continuar apedrejando. Só vão parar de jogar pedra quando as pedras se acabarem. O que aconteceu com o Estevão? Isso me leva ao terceiro ponto. A melhor maneira de enfrentar as injustiças é manter os olhos em Jesus Cristo. Se você for para Atos dos Apóstolos, capítulo 56, vai dizer o seguinte: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremetendo contra ele. Versículo 59. E apedrejaram Estevão, que invocava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado. Com essas palavras adormeceu. Meu amado irmão, a última lição. A melhor maneira de enfrentar a injustiça é manter os olhos em Jesus Cristo. Quando você passar por alguma injustiça, você tem que se defender. Se você tiver o direito e os meios, se defenda. Mas não espere justiça nesse mundo. Mantenha os olhos em Jesus Cristo. Você pode observar que você não vê Estevão aqui deprimido, você não vê Estevão aqui choramingando. Não, ele está sendo injustiçado, está pagando com a sua vida e ele só suporta essa injustiça, ele só suporta essa maldade desses homens porque ele mantém os olhos em Jesus Cristo. A mesma coisa aconteceu com Jesus. Ele só aguentou aquela injustiça da humanidade porque manteve os olhos em Deus. Ele não olhava para o que os homens faziam, olhar para o que Deus estava fazendo na vida dele. Estevão não está olhando para o que os homens fizeram na sua vida, estão fazendo com ele. Estevão olha para o que Cristo fez na vida dele. Só tem esse jeito de você... Só tem esse jeito de você suportar as injustiças. Não olhe para o que os homens fazem com você. Olhe para o que o Filho do Homem fez por você. Maior do que as injúrias dos homens é a glória de Deus. Estevão, mesmo sendo apedrejado, ele olha para cima, vê os céus abertos e Jesus fica de pé para receber Estevão. Aliás, é a única passagem na Bíblia que mostra Jesus ficando de pé para receber um filho, é essa daqui. Essa passagem aqui. Maior do que as injúrias dos homens é a glória de Deus. Depois de você se defender, você mostrar a verdade, fazer tudo o que você podia fazer, se as pessoas não se convencer, descanse em Deus. Descanse em Deus, porque maior do que essas injúrias é a glória de Deus. Maior do que as pedras que lhe atiram é o sangue do Cordeiro. Os homens podem ferir nosso corpo, mas jamais podem ferir o nosso espírito.
De outra maneira, os homens podem ferir nosso corpo, mas só fere nosso espírito se nós permitirmos. Não é porque cometeram injustiça com você que você tem que ficar abatido, deprimido, amargurado. Não, irmão. Você pode permitir que os homens cometam injustiça com você. Aliás, não é que você pode permitir, você pode até não poder evitar que os homens cometam injustiça com você. Mas você pode impedir que eles quebrem o teu espírito, que eles firam o seu espírito. Isso você pode impedir. É o que o Estevão está acontecendo aqui. Eles ferem o corpo de Estevão, mas não conseguem ferir seu espírito. Quando o cristão passa por injustiça, ele precisa aprender a refugiar-se na graça de Deus. Tem situações, irmãos, que não tem como você se defender. Quantas pessoas não foram presas injustamente? Quantas pessoas não ficaram na prisão? Outro dia eu vi um vídeo de uma pessoa que passou mais de quase 30 anos na prisão sendo inocente. Quando a situação dessa acontecer, que eu espero que não aconteça com nenhum de nós, mas quando a injustiça bater na tua porta, que você faz de tudo para provar a sua inocência e não consegue, a melhor maneira de suportar isso é se refugiando na graça de Deus. Porque Jesus foi injustiçado também. E venceu se refugiando na graça de Deus. Estevão, como eu estou falando aqui, também foi injustiçado. E venceu, refugiando-se na graça de Deus. O cristão e a injustiça. 3 verdades que todo crente deve saber quando passar por alguma injustiça. Primeiro, você pode ser cheio do Espírito Santo e fazer as coisas certas e ainda assim vai passar por injustiça. Segundo, as pessoas pelas quais você procurará fazer o melhor estarão muitas vezes entre as que vão te acusar ou apedrejar. E por último, a melhor maneira de enfrentar as injustiças é manter os olhos em Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe.